Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me escutar? Olá, boa noite. Estão conseguindo me escutar? Me respondam aqui, por favor. Tá dando para ouvir bem? Obrigado, Fê. Boa noite, pessoal. Espera mais um minutinho e a gente já vai iniciar. Estou vendo Denise, Bia por aqui, Fernanda, Rosângela, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Fê. Vamos lá, pessoal. Vou começar me apresentando aí para quem não me conhece. Eu vi que já tem gente nova por aqui. Eu sou o professor Dr. Miguel Siqueira. Sou fisioterapeuta, especialista em e pós-graduado em dermatofuncional e fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E o meu propósito aqui é trazer para vocês um pouquinho aí, né, do que é estética, do que é o microagulhamento. Nós vamos ter aí diversas lives especiais, sempre trazendo aí novidades dentro da área, trazendo novos recursos, trazendo aí muitas dicas, principalmente para quem quer empreender na área da estética. Boa noite, Isa. Então, o meu propósito aqui com vocês, como eu falei na última live, eu não precisava estar fazendo essas lives, eu tenho o meu trabalho, eu sou professor de uma escola reconhecidíssima aí no Brasil, eu tenho o meu consultório. Então, o meu propósito aqui com vocês é que vocês tenham aí um comprometimento para a gente estar realizando trocas dentro da estética. Minha intenção e a minha missão aqui é levar conhecimento, levar ferramenta aí de suporte para que vocês trilhem o caminho da estética com mais tranquilidade, com mais segurança, certo? E eu costumo falar um pouquinho aí que a minha missão, o meu propósito é fazer com que você tenha a sua independência financeira por meio da estética. E aí vocês devem se questionar, mas como que eu vou conseguir a minha independência financeira por meio da estética? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é te entregando as ferramentas para isso. O caminho, a construção disso, nós fazemos juntos. E a partir desse momento, eu preciso do seu comprometimento, da sua atenção, da sua assiduidade aqui comigo. E aí, gente, isso é só com vocês, né? Eu vou entregando ferramenta, vou entregando recursos e vocês vão fazendo o melhor aproveitamento de tudo isso. E aí, falar um pouquinho da minha trajetória. Então, para quem não me conhece, eu estou vendo que tem gente nova chegando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Gisele, boa noite. Camila, Isa. A minha trajetória é um pouquinho de forma bem breve, como eu já falei na última live. Eu digo que a estética me escolheu, né? Eu sou fisioterapeuta por formação inicial, decidi fazer uma pós-graduação na área de dermatofuncional, que é o ramo da estética, e aí dentro desse universo a estética me acolheu e me abraçou. Por muitos anos eu trabalhei na área hospitalar, trabalhei no Hospital São Lucas de Santos, no Hospital Infantil Gonzaga, na área de pediatria, trabalhei também na UTI, na terapia intensiva, e hoje estou trilhando aí o caminho que tanto me faz dar sentido naquilo que eu tenho de proposta. Me faz acreditar que realmente vale a pena, que é a estética. O que a gente consegue aí proporcionar de bem-estar, de qualidade de vida, de beleza para o outro, não tem preço, é impagável.
E eles, né, os nossos pacientes, os nossos clientes, se sentem aí sempre maravilhados quando a gente usa a nossa principal ferramenta, que são aí as nossas mãos. Bom, acho que vocês estão aqui principalmente aí para ouvir as dúvidas, né? Falar um pouquinho aí sobre quais são as curiosidades, né? Quais são aí os principais questionamentos dentro do microagulhamento. Então, na última live, eu tinha prometido deixar uma caixinha de perguntas aberta durante essa semana, e assim fiz, coloquei aqui, surgiram várias perguntas. Eu e a Kelly, nós demos uma filtrada aí nessas perguntas, porque senão não ia dar tempo de passar aí todas as respostas, da gente falar aí sobre todos os questionamentos que surgiram. Então nós escolhemos aí os principais questionamentos de vocês, as principais dúvidas, curiosidades, para estar trazendo aí, boa noite, Ju, para estar trazendo aí para vocês o melhor em microagulhamento, para trazer para vocês as melhores informações, as melhores novidades dentro do mercado de microagulhamento, que é uma técnica aí tão aclamada pelos pacientes e pelo ramo da estética como um todo. Boa noite, Suelen. Vamos lá. Então eu selecionei aqui, eu vou colocar a primeira pergunta aqui na tela para vocês. Só me sinalizem aí se todos estão conseguindo visualizar. E aí me mandaram assim, o Espaço Radassa me fez a pergunta: peles sensíveis pode receber? Sim, o microagulhamento é uma técnica que pode ser realizado em peles sensíveis, em peles que têm sequela de acne, né, que são aquelas cicatrizes atróficas. A gente pode fazer em peles que são mais fototipo baixo, né, que são aquelas peles mais claras, mais sensíveis. Então, o microagulhamento é sim uma técnica que pode ser realizado em vários tipos de pele, inclusive em peles sensíveis. A minha dica dentro dessa pergunta, e eu acho que o mais importante, quando a gente faz aí a avaliação, quando a gente faz a ficha de anamnese dos nossos pacientes, é a gente conseguir coletar o máximo de informações, o máximo de assertividade dessa pele, né? Para a gente entender qual ativo, qual cosmético a gente vai selecionar para realizar a técnica de microagulhamento. Eu vou aproveitar que eu estou vendo uma pergunta aqui da Ju, inclusive Ju tem uma perguntinha sua aí, Ju.laf, tem uma perguntinha sua aí que daqui a pouco eu vou estar desvendando aí também as respostas, mas sim, Ju, a pele sensível e a pele fina, elas podem sim receber a técnica de microagulhamento. Inclusive, quando a gente fala sobre pele fina, principalmente aí encontrada em peles de pessoas com idade, né? Peles aí acima de 70 anos, a gente tem uma pele mais fina, diminuição do manto hidrolipídico, e a resposta é sim, eu posso microagulhar peles com 70, 80 anos. O mais importante é a gente selecionar o ativo, o cosmético correto para aquela pele, e mais do que isso, o tamanho da agulha. Então, quando a gente fala em tamanho da agulha, seja pelo roller que vocês vão aí estar realizando a prática, ou seja, pela técnica da caneta, a gente tem que escolher com assertividade o tamanho da agulha. Na caneta, a gente consegue, não sei se vocês conseguem observar aqui, a gente consegue mensurar o tamanho pelo próprio dispositivo. Então, eu acoplo a minha agulha, que é descartável, tá? E a partir desse dispositivo, eu ajusto o tamanho que eu quero da agulha para realizar a técnica. E a partir desse momento que eu tenho que pensar se eu tenho uma pele fina, se eu tenho uma pele sensível, né? E aí vocês vão eleger
a agulha correta, o cosmético correto, e aí não vai ter erro. E aí é só alegria, porque vocês vão ver que vão trazer inúmeros benefícios para a pele fina, com ruga, com marca de expressão. E aí a gente pode ofertar, inclusive, pensando aí numa pele fina, Ju, a gente pode ofertar, por exemplo, um ativo como ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um ativo que ele vai hidratar. Ele é um ativo, além de preenchedor, hidratante natural do nosso organismo. Então, para esse tipo de pele, como você citou aí, que são as peles finas, o ideal é a gente ter assertividade na escolha do ativo e do tamanho da agulha. Então, para uma pele fina, eu vou eleger agulhas menores, né? Com menor comprimento. Não vou fazer uma injúria, uma agressão muito profunda. Então, talvez aí eleger uma agulha de 0,25, 0,5, pensando mais num drug delivery, né? Que é a entrega aí de drogas, entrega de ativos para aquela pele. E aí a gente tem que pensar sempre nessa margem aí de segurança. Por isso que eu sempre falo aqui, o principal, o foco do nosso resultado é o início. Aquele início que muita gente tem preguiça de realizar na própria cabine. E o que seria esse início? Ficha de avaliação. Avalie bem, examine, palpe, toque na pele para você verificar qual é o melhor recurso a ser utilizado, qual será a melhor agulha que vocês vão eleger para esse tipo de pele e para provocar esse tipo de lesão inflamatória que a gente sabe que o microagulhamento proporciona. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no vídeo, ela é a técnica através da Dermapen. Dermapen, o nome caneta e pele, né? Dermapen, significa aí o dispositivo elétrico de microagulhamento, que é em forma de caneta, tá? Hoje em dia a gente tem uma segurança bastante aí também a utilizar esse dispositivo. Joia? Eu vou passar para a próxima pergunta agora das caixinhas aqui. E a segunda pergunta foi essa. A Kate Silva Mil perguntou aqui para a gente: que profissional pode realizar esse procedimento? O procedimento de microagulhamento, ele é um procedimento, né, minimamente invasivo, como todo mundo já sabe. Então, ele é um procedimento para todos os profissionais da área de estética, de saúde e bem-estar. Quem são esses profissionais? Técnicos em estética, tecnólogos em estética, quem está fazendo aí uma graduação, né, ou fez um curso técnico de estética, esse é o principal público aí, mas também fisioterapeutas, dermatofuncional, farmacêuticos, esteta, biomédicos, esteta, dentistas, né, odontólogos, que são especializados também aí na área da estética, podem fazer uso dessa técnica em cabine. Então, ela é uma técnica para profissionais da área de estética, de saúde e bem-estar. E é uma técnica aliada nos melhores resultados que a gente entrega para os nossos pacientes. Eu gosto e amo falar de microagulhamento porque ele é um dos carros-chefes em tratamentos estéticos. É onde a gente consegue aí, né, uma grande captação, claro, sempre aliado aí a um bom marketing, a gente consegue aí ter uma captação de clientes, de paciente muito grande, promovendo aí essa técnica tão importante aí e que traz diversos benefícios. Que benefícios são esses? Redução de estrias, né? Minimizando aí as estrias, minimizando rugas, diminuindo aí marcas de expressão, não só no rosto como no corpo. Essa técnica, ela está muito forte aí também na estética íntima. Sim, podemos realizar microagulhamento íntimo,
Nós vamos falar desse assunto em uma próxima live mais específica. Então guardem aí as curiosidades de vocês, porque nós vamos falar sim de microagulhamento íntimo. O microagulhamento, ele começou, né, a técnica ela nasceu através da renovação de colágeno. Então o forte da técnica mesmo, e ela veio para isso, foi para trazer o rejuvenescimento da pele, estimular colágeno, estimular elastina, mas a partir disso o microagulhamento ele foi se desenvolvendo, foi se avançando, e aí nós hoje conseguimos realizar com estudos comprovados, né, com eficácia aí garantida em manchas, em melasma. Existe aí então uma pergunta que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, que o pessoal pergunta, mas pode, professor, fazer em melasma? E é uma grande polêmica, porque tem profissionais que não gostam de trabalhar com microagulhamento no melasma e tem profissionais que já trabalham com microagulhamento no melasma. Vou aproveitar só um pouquinho aqui o gancho para perguntar aqui, Kelly, temos alguma pergunta aí? Não? Tranquilo? Então, perfeito. Vou dar continuidade aqui, que a gente já vai falar do melasma aí para vocês, que eu acho que é a grande polêmica dentro da área de microagulhamento, tá? Então, que profissional pode realizar esse procedimento? Para fechar, esteticistas, seja o esteticista técnico ou tecnólogo, pode também realizar essa técnica. Fisioterapeutas dermatofuncionais, biomédicos esteta, farmacêutico esteta, né? Profissionais que têm capacitação e formação na área da saúde, bem-estar e estética. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite, Maristela. Boa noite, Bia. Vamos para a próxima pergunta da caixinha. E é o próprio melasma. Olha lá. Microagulhamento é indicado para tratar melasma? Bom, essa pergunta eu diria que é uma das mais polêmicas aí quando a gente trata sobre microagulhamento. Então, o microagulhamento, respondendo aí Ezer_estética, microagulhamento é sim indicado para melasma. Observem aí os resultados que vocês já percebem, né, que tem uma grande mudança no clareamento da pele e no viço da pele. A gente só tem um ponto importante aí a ser tratado. Eu sei que eu estou falando aqui para vários profissionais, alguns em formação, são até alunos meus, outros já formados e outros profissionais que eu ainda não conheço. Mas alguns profissionais não realizam essa técnica com medo, com receio do famoso efeito rebote. Professor Miguel, o que é o efeito rebote? Efeito rebote é quando eu tenho a inversão do meu propósito. Então eu quero clarear, o efeito rebote seria a pele ficar cada vez mais escurecida através aí da técnica que vocês aplicam. Olha que perigo. Isso pode acontecer no melasma? Pode. Não só pode, como vai acontecer se você não tiver feito um curso de capacitação correto. Um curso que te traz segurança, um curso que te traz aí responsabilidade e que te traga aí toda a garantia quando você vai aplicar essa técnica no paciente de vocês. Eu digo isso porque tem vários cursos que ensinam microagulhamento e falam, não faz em melasma. Na verdade, pode e deve se fazer em melasma desde que você tenha capacitação, desde que você tenha feito um curso que te ensinou de forma segura a realizar o tratamento do melasma com o microagulhamento. Ju, não precisa ficar com medo, tá? Eu sei que muitos profissionais aqui têm medo, né, de realizar por conta desse efeito rebote. A gente tem a total segurança quando a gente elege o tamanho de 0,25 de agulha. E alguns profissionais, dependendo, claro, da nossa avaliação, dependendo do nosso paciente, do nosso cliente, se não for uma pele tão sensível, eu posso chegar até uma agulha de 0,5, sem problema, desde que você saiba avaliar
o tipo de pele que você tem na sua cabine, no seu espaço. Então, avaliou bem aquela pele, viu que não é uma pele tão fina, não é uma pele tão sensível, vocês podem sim eleger uma agulha de 0,5 para realizar o microagulhamento para melasma. Eu indico para quem está com muito medo aí, começando agora, né? Alguns alunos já aí meus formados em microagulhamento, e eu sempre falo isso no curso. Estão com medo? Comecem com agulha menor. Comecem aí com 0,25. O que faz a agulha 0,25 ou 0,5? São agulhas que vão fazer somente o drug delivery, tá? Então, vai entregar o ativo, seja ele um ativo despigmentante, seja uma vitamina C, seja um ativo que combate radicais livres. Então, a intenção desse ativo é chegar até a camada mais superficial para ter a sua ação devida. O que a gente não pode fazer é fazer uma agressão profunda. Eu não posso chegar com essas agulhas até o melanócito, que é a principal célula produtora de melanina. Estou vendo que está subindo aqui alguns questionamentos. Kelly, nós temos algum questionamento aí? Pergunta? Temos sim. Temos a Alcione Pacheco. Isso. Alcione Pacheco, o que ela perguntou? Como você avaliar quando usar 12,36 agulhas? Legal sua pergunta, Alcione Pacheco. Independente da quantidade de agulhas, aí agora a gente está falando aí de tratamento de microagulhamento, então eu não preciso ficar na dúvida se eu escolho 12, 36 ou se a gente acaba optando pela técnica mais antiga, que é o roller. Lembrando que esse roller aqui, gente, ele tem 540 agulhas. Então o que importa aí não é a quantidade de agulhas, mas a profundidade, tá, Alcione? Então qual que é a profundidade que você está chegando? Independente aí de você estar usando 12 ou 36 agulhas, tá? Então, quando a gente faz a eleição, quando a gente vai eleger 12 ou 36, são tamanho de áreas, né? Então, quanto maior for a área, mais agulhas eu posso eleger. Como, por exemplo, a gente trabalha menos agulhas em regiões menores, como estria, por exemplo, né? Num melasma, que ele é face, geralmente, o melasma, ele é uma afecção de pele aí, gente, que atinge num formato de borboleta no rosto, como se fossem abrindo asa de borboleta. Então, não se apeguem na quantidade de agulhas. Alcione, você pode usar 12 agulhas, você pode usar 36 agulhas, ou você pode usar o roller no melasma com 540 agulhas, tá? 12,36, pessoal, para quem não sabe, só com a caneta, só com o dispositivo elétrico, tá? Com a Dermapen. Mas independente da quantidade de agulhas, para o melasma não importa a quantidade, mas sim o tamanho de penetração dessas agulhas. Então, mais uma dica aqui, mais uma vez, elejam uma quantidade de agulhas de forma indiferente, mas priorizem a profundidade dessa técnica. Então, é aí que mora a sacada para vocês entregarem um resultado bacana e efetivo, como vocês estão vendo aqui. Um resultado bacana é aquele que você não perfura o melanócito. O melanócito, pessoal, é uma célula que fica aí entre a epiderme e a derme. Então, a gente tem uma margem de segurança, sim, quando a gente escolhe a profundidade de 0,25 no tamanho da agulha, na hora que a gente vai fazer as microperfurações, e dependendo da pele, se é uma pele mais firme, mais jovem, mais resistente, eu consigo aí eleger até 0,5 de agulha e não agredir o melanócito. Na dúvida, optem por menos, optem por 0,25. Claro que seria um resultado muito mais eficaz quando você consegue avaliar muito bem o seu paciente, quando você consegue aí destrinchar muito bem a ficha de anamnese, trazendo aí se é uma pele sensível, se é uma pele fina, se é uma pele hidratada
Isso também muda muito aí a forma com que a gente vai também escolher o tamanho das agulhas. Então, esses pontos são os mais criteriosos. Você sabendo fazer uma boa anamnese, você consegue sim chegar com agulhas de até 0,5 para fazer a permeação de ativos despigmentantes, de ativos clareadores, de ativos que combatem radicais livres. Então, já mais uma dica aí, eu sei que não é a pergunta, mas quais são os ativos indicados para melasma, professor Miguel? Ativos clareadores. Então, a gente tem aí ativos despigmentantes, ativos clareadores, ativos que combatem radical livre. Coringão aí da área, vitamina C. Vitamina C, em casos de melasma, é um cosmético aí, é um ativo assertivo. Nós temos aí ativos que são despigmentantes, mais específicos aí também para atuar naquela cascata da melanogênese, né? Que é a cascata aí que faz manchar a pele, é todo o processo aí de formação de mancha. A gente tem ativos aí como Exil 4R, nós temos ativos muito bons também como ácido tranexâmico, que é um ácido seguro também, em produtos aí que específicos para microagulhamento, a gente já tem esse cosmético formulado, específico para tratamento aí não só de melasma, mas de melanose solar e de manchas em geral. Joia? Espero ter respondido, mas eu vou pegar indo gancho, porque como eu falei para vocês, que melasma é um assunto polêmico, eu tenho mais uma imagem que eu tenho que mostrar para vocês, porque quando a gente fala de melasma, a gente tem que lembrar daquela cascata da melanogênese. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela, ainda com a mesma pergunta, só para a gente lembrar um pouquinho. Olha lá. Então, o que acontece com o melasma, né? Como que é o processo aí da fisiopatologia de uma mancha na pele, de um melasma? O melasma tem alguns fatores que a gente sabe, principalmente hormonais, né? Então, mulheres na gestação têm um índice maior, os fatores genéticos do melasma, né? Então, observem aí os avós, os pais de vocês, se eles têm tendência a manchar. Então, o fator genético ele é crucial aí também na formação do melasma, né? Na formação dessa mancha tão difícil aí de tratar. Então, quando a gente pensa nessa cascata de formação de mancha, a gente tem que pensar nesses fatores. Genética, se é uma gestante, se não é, se os hormônios, né, daquela mulher, principalmente daquela mulher, porque a gente sabe que a mulher aí, ela tem diversos hormônios que propiciam, né, uma maior aí probabilidade de desencadear o melasma comparado ao homem. Não estou dizendo que homem não pode, homem também pode, mas se a gente pesar aí na balança os dois, a mulher ela tem mais probabilidade por conta desses fatores hormonais. E, obviamente, a radiação solar, né? Então, o pior inimigo das pessoas que têm melasma é o sol. Isso fato comprovado, discutido já em vários artigos científicos. Por mais que a gente saiba que o sol ele nos favorece com a vitamina D, ele traz alguns benefícios aí, principalmente para os ossos, ele é o vilão da nossa pele. É ele que vai aí prejudicar, escurecer e ativar essa cascata que vocês estão vendo aqui, que chama-se aí melanogênese, que a partir aí do efeito que a gente tem do oxigênio, né, das moléculas de O2 circulantes aí no nosso organismo, que a gente sabe que é um processo oxidativo, então a melanogênese ela ocorre com o processo de oxidação. E depois a gente tem a conversão das dopas, dopaquinona, dopacisteína, dopacromos, que são proteínas aí, internas dentro da célula produtora de melanina, que é o melanócito. E esse melanócito, ele produz dois pigmentos, a feomelanina e a eumelanina. Pigmentos esse de cores, né, castanho ou avermelhado. Então, geralmente, fototipos mais baixos tem bastante a feomelanina, por isso que quando vai à praia e queima, fica super vermelho, aquela pele bem avermelhada, né? E a eumelanina é o pigmento mais escuro,
mais para o castanho, mais para o marrom, aonde a pessoa começa a desencadear aquele pigmento que vem para a superfície, trazendo uma tonalidade mais escura, mais amarronzada, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em microagulhamento sim, ele pode ser realizado para tratar melasma, mas a gente tem que tomar muito cuidado no tamanho das agulhas que a gente escolhe para realizar essa técnica. Vocês conseguem aí observar nessa foto que eu coloquei aqui embaixo, ó, em laranjinha, tem uma célula laranjinha aí que é o melanócito, essa célula produtora de melanina. Se a agulha ultrapassar essa célula, a gente está fazendo uma agressão muito profunda. E aí sim a gente pode estar trazendo um efeito rebote, aquele efeito tão indesejado. O paciente vem para vocês para tratar mancha e sai mais manchado. Já pensou? Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, para você entregar um ótimo resultado, você tem que saber aí ter assertividade na escolha do tamanho dessas agulhas. E aí o mais indicado na literatura são agulhas de 0,25 e 0,5. Agulhas essas que são agulhas para se fazer o drug delivery, né? Que é a entrega de ativos aí para essa pele, ativos esses que vocês vão escolher para o melasma, para despigmentar, para clarear, para combater aí os efeitos dos radicais livres, né? Então, ativos antioxidantes são muito bem-vindos. E aí você vai escolher também o ativo dependendo aí do tipo de melasma. Se é um melasma que você sabe que é hormonal, talvez você atinja aí, né, o processo de formação de mancha. Ah, não, professor, é um melasma aí por conta mesmo de exposição solar. Vamos pensar então aí num ativo que combate os radicais livres. Então, você precisa entender um pouquinho o como foi essa mancha, como que ela se deu, como que ela se formou, quanto tempo essa mancha ela está presente no seu paciente. E aí sim, você vai ter assertividade para vocês fazerem aí a melhor escolha de forma mais correta a nível de tamanho de agulha e a nível aí do cosmético e ativo selecionado para ser aliado aí a essa técnica tão bacana. Kelly, temos perguntinhas aí? Não, tudo tranquilo por enquanto. Vou passar aqui para a próxima caixinha, então. Tá tímido, não quer fazer pergunta. O pessoal tá tímido. Vamos soltar a timidez aí. Olha, tô vendo aqui a Regimara entrou. Regimara, que saudade. Seja bem-vinda. Aninha, Bia, Ju. Vamos lá. Olha aí, perguntinha da Ju. Ju tá super aí atuante nas nossas lives. A Juliana Lafêmina foi aluna minha alguns anos atrás, hein, Ju? Quanto tempo faz isso? Será que revela a nossa idade aí? Você lembra quanto tempo você se formou comigo, Ju? Coloca aí nos comentários pra gente lembrar. Eu já não lembro mais. Eu lembro o número da turma, mas eu não lembro aí quanto tempo que você se formou comigo em estética. 10 anos, olha só. Ju, a gente começa a revelar a idade e aí eu começo a entender que o Botox precisa ser aí renovado a cada 6 meses mesmo, quando vocês começam a trazer aí esse tempo de formação de vocês. Esse ano vão fazer 11 anos, então, pessoal, que eu formei essa profissional super competente, que é a Juliana Lafêmina. Seja bem-vinda sempre aí, Ju. E aproveitando o gancho, a Ju trouxe aqui pra gente, Ju.laf, trouxe aí pra gente o resultado do roller. É o mesmo da caneta? Outra pergunta super polêmica que todo mundo faz quando a gente fala aí sobre microagulhamento. Bom, os resultados, eles já tem artigos científicos que comparam, são iguais. A diferença a nível de resultado, quando a gente vai pensar na fisiologia, na anatomia humana e na mecânica dessa técnica, eu vou mostrar uma fotinha aqui para vocês. A gente tem essa foto aqui, ó. Qual que é a diferença, então, do roller para a caneta, já que eles entregam o mesmo resultado? Na verdade, quando a gente usa o roller,
ele promove lesões um pouquinho mais abertas. Ele promove aí uma energia mecânica, né, na hora que a gente faz a técnica, né, de vai e vem, em forma aí de asterisco na pele. Ele promove aí uma puncturação, né, uma lesão mais aberta, diferente aí da caneta. Então vocês percebam aí na imagem ao lado que a caneta ela traz aí mais furos, mais microperfurações, dependendo da quantidade de vezes que a gente passa ali na pele, porém os furos mais finos, tá? O que isso significa? Na verdade, a gente vai ter permeação porque se criou canais. Tem alunos que me falam assim, professor, então o furo mais fino não vai entrar tanto ativo? Pelo contrário, na verdade, o furo mais fino, por ele ter mais furos a nível de caneta, a gente consegue ter alta qualidade de entrega de ativo. Então, já tem estudos comparando uma técnica com a outra para entender qual é a melhor. E as duas trazendo resultados, inclusive estudo que faz M-face com o roller e a outra M-face com a caneta. E ambos provocam o mesmo efeito de rejuvenescimento e o mesmo benefício a nível de diminuição de ruga, de aumento também de colágeno, de aumento de elastina. Então, independente da técnica, o roller, gente, por mais que falem, o roller está ultrapassado. Não, o roller é uma técnica, sim, mais antiga, mas que não vai se perder nunca no mercado. E é uma técnica aí que eu falo para quem está começando em microagulhamento, uma técnica mais em conta para se começar. Aqui eu estou falando de um equipamento que tem um custo aí aproximadamente de R$50, tá? Descartável. Roller descartável, hein, pessoal? E aqui eu estou falando de um equipamento, esse equipamento não é descartável, porém a ponteira ela é descartável, que é a ponteira com as agulhas. A ponteira a gente descarta, tá? O equipamento eletrônico não, pelo amor de Deus, porque ele tem um custo aí de mercado em torno de R$2.000, R$2.500. Então é um equipamento elétrico, aonde ele vai fazer, além da vibração das agulhas, ele também vai fazer o vai e vem, muito rápido. Por isso que a gente tem aí bastante perfurações, bastante lesões quando a gente utiliza aí a técnica com a caneta, tá? A Ju tem uma pergunta. Obrigado, Kelly. Vamos ver aqui. O que a Ju falou pra gente? Ou seja, a caneta é mais moderna, mas o roller também entrega resultado. Perfeito, Ju. Caneta é mais moderna, mas o resultado, bem dizer, é o mesmo que a gente entrega. Pensando aí no espaçamento só, né? Pensando aí que com o roller, que é o mais antigo, a gente acaba promovendo um trauma, vamos dizer assim, de superfície maior. Muitas pessoas acabam elegendo ele quando fazem regiões grandes. Então, hoje, para quem tem os dois dispositivos, o roller ele está sendo muito bem-vindo aí nos tratamentos corporais, né? E aí, quando o pessoal vai para tratamentos faciais, acabam optando aí por ser área menor, né? Tem uma maior precisão, a caneta. Mas é bem isso que você falou, tá, Ju? Tanto roller quanto caneta, a gente vai estar sempre utilizando o roller, ele nunca vai sair de linha, ele nunca vai morrer. A técnica começou através do roller. E só para trazer como curiosidade aí para vocês, o roller ele não era bonitinho assim não, anatômico. Era um roller aí ou com cabo de aço e reto, nada anatômico, ou cabo de madeira, né? Então o roller ele já foi se modernizando aí ao longo do tempo. Então só para a gente fechar, Ju, o que você falou tem total fundamento, tá? É uma caneta que vem aí para trazer uma inovação na técnica, é uma caneta que traz aí uma facilidade, vamos dizer assim, na hora da gente fazer algumas aplicações. E eu digo que o bom da caneta, Ju, pega essa dica aí, escreve aí, não esquece. O bom da caneta é que a gente consegue escolher o tamanho de agulha na mesma sessão. Então, por exemplo, se eu comprei um roller de 1,0, eu só consigo microagulhar 1,0 dessas agulhas. Se eu peguei um cartucho de agulha, seja de 12 agulhas, de 13 agulhas ou cartucho nano,
não importa, eu consigo escolher aqui a profundidade. Então eu posso vir num frontal aqui com a mesma agulha e fazer 0,5. Depois eu posso ir para uma região aqui nasogeniana, onde tem bastante ruguinha, e fazer aqui 1.0 ou 1.5. Então eu consigo modular através dessa caneta o tamanho da minha agulha a todo momento da técnica. Então isso aí é uma inovação, é uma versatilidade e é uma atualização da técnica. Mas como eu já disse aqui e repito, o roller ele não vai sair de mercado, não vai sair de linha. Aliás, muitos profissionais que fazem curso de microagulhamento começam com o dispositivo roller, até fazer uma captação, uma cartela de cliente para poder investir num equipamento aí de R$2.000, R$2.500, que é a Dermapen. E ainda digo mais. Hoje eu estou falante, hein, pessoal? Ainda digo mais. Já tem uma inovação da Dermapen. Se vocês pesquisarem aí, a inovação da Dermapen chama-se Smart Infusion. Isso mesmo. Smart Pen Infusion. O que é o Smart Pen Infusion? É a caneta de microagulhamento que já vem com o acoplamento do ativo que você entrega. Então você não precisa mais gotejar o ativo no rosto, que a própria caneta, ao momento que ela já faz o microagulhamento, ela já libera o ativo no próprio dispositivo de agulhas, ok? É a nova atualização aí que a gente tem de equipamento, tá bom? Hoje só tem uma marca que trabalha com essa nova tecnologia, que é a Smart GR. Eu não tenho compromisso com marca nenhuma, então eu posso trazer aqui para vocês. A Smart GR, ela é a única marca que tem essa nova tecnologia que uniu o microagulhamento elétrico associado já ao drug delivery. E aí sim é uma técnica revolucionária porque ela traz uma maior segurança na nossa aplicabilidade prática, né? Então a gente não tem tanto contato com o ativo pele. O próprio dispositivo já lança o ativo, já faz a indução do cosmético e as agulhas vão permeando o ativo, sem a gente ter que tocar na pele, no ativo. O próprio dispositivo vai fazendo isso. Essa nova, quanto mais ou menos? Ju, está na mesma faixa, ela é um pouquinho mais cara, cerca de R$300, R$400. A gente consegue comprar, dependendo do site, do lugar, obviamente, a gente consegue comprar aí um Infusion Pen em torno aí de R$2.500 a R$2.900, R$3.000, tá? Vai ter uma variação aí de R$400, R$500, que às vezes aí para quem está querendo comprar um dispositivo é válido ter um pouquinho mais de investimento aí e acaba optando aí já por uma técnica, né, um dispositivo, vamos dizer assim, mais tecnológico e mais atual no mercado. Vamos lá, tem mais perguntinha aqui que eu vou trazer para vocês. Temos tempo, Kelly? Temos. Vamos lá. Então, mais 15 minutinhos. Não vai dar para, infelizmente, colocar todas as perguntas aqui, mas eu vou trazer aqui as principais. Olha lá, outra perguntinha aí. O povo gosta de dinheiro, né? Então, vocês perguntaram o Espaço Radassa. O Espaço Radassa está aqui hoje? Hoje eu não vi o Espaço Radassa aqui. O Espaço Radassa também é de uma aluna minha, empreendedora nata, muito querida, Tamires. Não sei se ela está aqui hoje na live com a gente. Se ela não tiver, depois ela assiste a gravação. Ela trouxe uma perguntinha para a gente. Quanto custa uma sessão aí em média, né? Quanto que a gente pode se cobrar pelo microagulhamento? Pessoal, eu sei que é a pergunta aí que todo mundo faz, mas eu quero que fique bem claro aqui para vocês que precificação ela é muito variável. Então, claro, a gente tem o preço de mercado, existe uma tabela aí, mais ou menos de quanto estão cobrando pela técnica, mas ela se torna muito variável. Por quê? Porque é uma técnica muito versátil. O microagulhamento é uma técnica que a gente pode aplicar no facial para tratamento de ruga, no facial para tratamento de mancha,
no facial para hidratação cutânea. A gente pode fazer um microagulhamento labial, que é o Hydra Lips, o Hydra Gloss. A gente tem aí o Micro Hands, que é o microagulhamento para rejuvenescimento do dorso das mãos, super em alta. A gente tem o microagulhamento íntimo. Então, quanto a gente cobra? Varia, depende da técnica e do tratamento que vocês vão realizar. E também, além disso, né, esse valor de mercado que a gente tanto fala, ele é muito variável de acordo com a localização do seu ponto. Então, sua clínica, seu consultório é onde? Fica em Santos? Fica em São Paulo? Minas Gerais? Eu tenho alunos aqui que acompanham a minha live, que eu formei, que hoje moram em Portugal, que hoje moram em Barcelona. E lá é uma outra forma aí de precificação. Então, não existe uma tabela universal. O que a gente tem que saber são quais são os nossos concorrentes, quantos nossos concorrentes cobram. Então, a gente precisa, sim, fazer uma pesquisa de mercado. Não existe um valor único. Posso falar aqui por Santos, tá? Aqui por Santos, que é a cidade onde eu moro, a gente tem uma variação aí de valor de microagulhamento, do facial ao corporal, que varia aí de R$ 150 a aplicação até R$ 400 a técnica. Nossa, mas por que uma variação tão grande de valor, professor Miguel? Porque a gente está falando de uma técnica que pode ser só labial, que pode ser para olheira somente, que pode ser o facial completo, dependendo do que eu quero tratar, pode ser uma técnica para estrias corporal, onde talvez eu vá aí, ter um gasto maior de produtos descartáveis, né? de dispositivo, de roller. Então, essa precificação vocês precisam fazer aí com base na cidade que vocês trabalham, vocês precisam fazer pesquisa de mercado, vocês precisam ter tabela de valor, saber quanto o concorrente está cobrando, sim, e mais do que isso, tem os custos fixos e variáveis de cada um. Então, vocês precisam prezar também, colocar na ponta do lápis quais são os gastos de vocês, né? Se vocês têm um aluguel alto, se é um aluguel aí mais rentável, mais baixo. Então, tudo isso precisa ser feito aí minimamente de forma bem cautelosa para você conseguir ter uma precificação assertiva, tá? E quando a gente fala aí também na questão de precificação, eu trago para vocês que a gente tem diversos ativos, diversos cosméticos no mercado. Então, você pode começar a trabalhar talvez com uma linha B, que é uma linha mais econômica, ou não, partir logo para um cosmético de linha profissional, de linha A, linha top, padrão ouro aí da estética? Pode, mas vai precisar cobrar por isso também. Então, são essas estratégias que vocês têm que fazer aí na hora de fazer a precificação de vocês. Mais uma vez, na cidade de Santos, onde eu moro, uma sessão de microagulhamento, uma única sessão, ela tem uma variação de 150 a 400, 500 reais eu já vi chegarem, tá? Lembrando aí que eu falei bastante da técnica para olheira, para mãos, para lábio, até para a região íntima, mas o microagulhamento, como ele é uma técnica versátil, ele também é uma técnica muito bem utilizada para alopécia, queda de cabelo. Então ele tem aí um grande resultado em pacientes que estão ficando aí com a queda capilar, tá? E aí já tem um outro valor também, são outros ativos. Dependendo da técnica, a gente consegue fazer aí a associação do drug delivery com a própria droga que o paciente utiliza, com o próprio fármaco, né, que o paciente utiliza. Um dos mais utilizados aí são as loções de minoxidil, aloxidil e assim por diante. Mas, então, quando a gente foca em custo ou se pergunta, se questiona sobre preço, nós temos que entender qual é o bairro que eu atuo, quantos meus concorrentes eles estão cobrando por essas técnicas. Façam a precificação dos custos fixos e variáveis. Qual que é o gasto de vocês com microagulhamento? Qual que é o preço de custo dessa técnica? Ah, professor, então, com os ativos que eu comprei e com o roller descartável, eu vi que eu gastei R$80. Ok, R$80 você gastou? Faz a precificação, coloque o seu preço em cima disso, né? A gente tem aí o Sebrae que nos ajuda bastante também nessa carreira empreendedora.
O Sebrae ele fala muito em colocar 50% em cima do valor, então talvez um gasto de R$80 que você teve, se foi R$80 em descartável, ativo e roller, não vai ser isso, vai ser um pouquinho mais, tenho certeza, mas só como exemplo, se gastou R$80 aí, no mínimo aí 160 para você não sair perdendo. Então tomem cuidado aí para não perder dinheiro. Vocês precisam pagar os custos de vocês e pensar em todas essas estratégias, pensar nos concorrentes, pensar no público-alvo. Quem é o público-alvo de vocês? Você trabalha com qual classe, né? Qual que é a renda aí do seu público-alvo? Trabalha com classe média, né? A gente fala classe média, mas na verdade é classe A, classe B, classe C. Qual que é o teu público-alvo? Você precisa traçar isso muito bem. E traçando isso muito bem, você vai ter assertividade aí no seu lucro, na sua lucratividade, na sua rentabilidade. A Kelly está me falando aqui que está faltando 5 minutinhos para a gente finalizar. Eu gostaria de agradecer todos vocês por estarem aqui, por se comprometerem mais um dia aqui comigo. Eu acredito sempre que a educação ela é uma troca. Então a gente está aqui fazendo um bate-papo super gostoso, onde eu estou ensinando, mas eu também aprendo diariamente com todos vocês. Eu digo para os meus alunos que eu vivo aprendendo, né? Então todo professor vive em constante aprendizado. Graças aí às demandas de vocês, aos questionamentos de vocês, né? As curiosidades, a bagagem que vocês também têm de vivência aí dentro da área. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui o meu muito obrigado a todos presentes e dizer que as próximas lives, eu e a Kelly estamos preparando aí muitas novidades para vocês. Estamos aí com um planejamento muito bacana, trazendo aí talvez um bônus para a próxima live. A última live teve um bônus para quem clicou no link que ainda está aqui na bio. Teve acesso aí a um e-book que fala sobre gerenciamento de tempo, que dá dicas aí dentro também do gerenciamento de tempo, de empreendedorismo, que é um assunto aí tão comentado e que eu adoro, né? Sou um empreendedor também, tenho meu consultório, né? Então, é um assunto muito comentado e muito procurado pelos meus alunos. Talvez até um assunto aí para a gente pensar em trazer para a próxima live, falar sobre empreendedorismo. E quem sabe também não, por que não trazer aí alguns de vocês para fazer um bate-papo aqui comigo, contando um pouquinho da trajetória, como foi a formação de vocês, como que vocês estão colocados hoje no mercado de trabalho. Vamos pensar isso e amadurecer juntos. E gratidão aí pelo propósito, pelo compromisso de vocês aqui comigo. Tá bom, pessoal? Um beijo aí no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.